Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de revisão, aqui fazendo correção de questões da OAB e do ENAD. Hoje vamos continuar com Direito Constitucional. Essa matéria é tão linda, tão tranquila, ao contrário do que muita gente fala, Direito Constitucional é super tranquilo, super fácil. Enquanto processo civil, tem códigos com milhares de artigos, a Constituição ela é pequenininha. E as leis de ADIM, de processo constitucional em geral, todas elas são leis super tranquilas, pequenininhas. E as questões normalmente fazem referência à interpretação dessas leis. Então vamos lá, corrigir uma questão aqui do 11º exame feito pela FGV. Vamos lá. Após reiteradas decisões sobre determinada matéria, o Supremo Tribunal Federal aprovou o enunciado de súmula vinculante, determinando que é inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. O Estado X, contudo, não concordando com a posição do Supremo, edita lei dispondo sobre exatamente os sistemas de consórcios e sorteios em seu território. A partir da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, galera, passar para a primeira opção, a letra A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, declarar a inconstitucionalidade da norma estadual produzida em desconformidade com a súmula. Galera, é prestar atenção no que o examinador quer que você saiba. Qual o conteúdo que ele quer te avaliar. Aqui, a gente pode, de cara, perceber duas questões. A possibilidade de ofício da declaração da inconstitucionalidade e, enfim, o que significa uma norma estar em desconformidade com a súmula. Disso a gente pode tirar duas questões. A primeira é, a súmula pode servir para uma avaliação de constitucionalidade? A súmula ela pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade? Essa é a primeira questão que o examinador quer te avaliar nessa opção. Então, para isso, a gente precisa primeiro saber qual é a natureza jurídica da súmula vinculante. Se ela é um ato normativo ou se ela é uma simples cristalização do entendimento do Supremo e dos tribunais, no caso Supremo. Bom, de um jeito ou de outro, essa é uma questão bem controvertida na doutrina, de um jeito ou de outro, se a súmula é um mero ato jurisdicional ou uma norma chamada metanorma ou norma de segundo grau, que são aquelas normas que dizem respeito a normas primárias, de um jeito ou de outro, a súmula vinculante, ela não é uma norma primária, geral e abstrata, e muito menos uma norma constitucional. O que isso significa? Significa que ela não pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Por quê? O que é o fenômeno da inconstitucionalidade? Vamos aí lembrar agora da aula de Constitucional 2, na maioria dos cursos, que é a aula de jurisdição constitucional. O que é a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade ela é sempre uma relação entre uma norma inferior e a Constituição. Lembrar então também das aulas de ED, que falam da pirâmide de Kelsen, lembra daquela pirâmide? Que uma norma sempre retira o seu fundamento de validade da norma superior? Então, os decretos, resoluções tiram o fundamento da lei. A lei retira seu fundamento da norma superior, que é a Constituição. Aqui, a tal lei do Estado X, ela deveria retirar o seu fundamento de validade da Constituição e não da súmula, porque a súmula, por mais que ela seja vinculante, ela não é uma norma primária e muito menos uma norma constitucional. Então, por aí a gente já pode afirmar que essa questão A, ela está errada. Mas ainda tem a segunda avaliação que o examinador quer fazer aqui nessa opção, que é a possibilidade do Supremo de ofício declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Ora, declaração de inconstitucionalidade é exercício de jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional também é jurisdição. E, como tal, não pode ser feita de ofício sem provocação. Para isso, nós temos no Brasil o sistema de controle jurisdicional misto, seja pelo controle concentrado, seja pelo controle difuso. Mas em nenhum dos dois casos, o Supremo atua de ofício. Então, muito bem. Essa opção A, ela não é válida. Vamos passar para a B.
qualquer cidadão poderá propor a revisão ou cancelamento da súmula vinculante, que nesse caso será declarada mediante decisão de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. O que o examinador quer te avaliar aqui? Quem é o legitimado para propor a revisão da súmula? Nesse caso, ele está querendo jogar com a ação popular, que é o único instrumento em que há essa expressão de qualquer cidadão. Então aqui, o que nós vamos ter que fazer? Avaliar a legislação específica sobre súmulas vinculantes. Então, a Lei 11.417, ela é expressa e é clara. E aqui, como eu havia dito antes, é a questão de letra de lei, pessoal. Ela fala, são legitimados para propor a edição, a revisão ou o cancelamento da súmula os seguintes atores: presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho da OAB, Defensor Público da União, partido político com representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou Distrito Federal, os tribunais superiores, tribunais de justiça de Estados, Distrito Federal e territórios, tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, tribunais federais eleitorais e tribunais militares, ou até um município, nos casos em que ele seja parte. Ou seja, em nenhum dos incisos do artigo 3º, nós vemos a possibilidade do cidadão ser parte, do cidadão tomar iniciativa e propor a revisão ou cancelamento da súmula. Então aqui, galera, letra de lei, como eu havia dito, sem nenhuma dificuldade, muito tranquilo. Opção B também incorreta. Vamos lá agora, opção C. É cabível reclamação perante o Supremo Tribunal Federal para questionar a validade da lei do Estado X, que dispõe sobre os sistemas de consórcio e sorteio. Que o examinador está querendo avaliar aqui, pessoal? É passível reclamação. É o Instituto da Reclamação e sua relação com a súmula vinculante. Reclamação, ela consta do artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Vemos então aqui claramente que a própria Constituição fala apenas em 2 casos de aplicação da reclamação, ou para anular o ato administrativo ou para cassar a decisão judicial. A reclamação, pelo próprio texto da Constituição, ela não se presta a questionar a validade da lei do Estado X. Por quê? O que é questionar a validade? Questionar a validade da lei em referência à Constituição seria exercício de controle de constitucionalidade. E o controle jurisdicional no Brasil, como eu já havia dito, se dá um sistema misto, em 2 casos: o difuso, com influência do sistema americano, em que a análise da constitucionalidade é uma questão incidental em ações concretas, em casos concretos, ou o controle concentrado, sistema continental europeu, desenvolvido na Áustria, em que nós temos ações próprias dirigidas ao Supremo Tribunal Federal para tanto. E essas ações são a ADIM para omissão, ADC, ADPF e também a ação intermitiva, que aqui no meu caso. De qualquer modo, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, ela não pode se prestar a exercício de controle de constitucionalidade. Então, galera, opções A, B e C incorretas. Vamos, pessoal, para a opção D. A súmula possui efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, mas não vincula o Poder Legislativo na sua atividade legiferante. Pessoal, letra de lei, prestar atenção na Constituição. Artigo 103A, que é o artigo que trata da súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida na lei. O que o examinador quer saber, se você sabe, e aqui está bem claro, se a súmula ela vincula o Poder Legislativo na sua atividade legiferante. Lembrando sempre que o Poder Legislativo ele também tem exercício de atividade administrativa, na sua matéria normal, no trâmite dos seus processos normais. Mas aqui a questão ela foi bem específica. Ela quer saber se há uma vinculação quanto à atividade primária do Poder Legislativo, que é a atividade legiferante de produção de leis. E aqui a própria Constituição fala que ela não vincula, só vincula o Poder Judiciário e a administração pública. E por que não vincula? Ora, o Poder Legislativo ele não está vinculado nem mesmo pelo controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não está vinculado porque tanto ele pode reeditar leis com conteúdo semelhante àquelas leis que já haviam sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo, quanto ele pode, ainda de uma maneira mais agressiva, questionar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e editar as chamadas emendas corretivas de jurisprudência. Em caso claro de diálogo institucional, diálogo entre as instituições, entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo, esse último ele pode, inclusive, contrariar a jurisprudência do Supremo em matéria de emendas constitucionais. Então, se é assim, com nenhuma razão, o Poder Legislativo, estar vinculado a uma mera súmula vinculante que cristaliza o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas era isso exatamente que a questão queria pegar e queria ver se estava todo mundo aí afiado. Então, galera, opções A, B e C incorretas, opção D correta. Novamente, letra da lei, no caso da Constituição, só prestar atenção, memorizar, e é isso aí, galera. Direito constitucional super tranquilo, não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala, e até a próxima, um abraço.